Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, dando sequência na leitura da Bíblia no ano de 2025, iniciamos o Evangelho de João. Hoje nós leremos o capítulo de número 2, o capítulo de número 3 e o capítulo de número 4. Vamos à leitura? As bodas em Caná da Galileia, a água feita em vinho, ou seja, que é o primeiro milagre de Jesus relatado por João. Ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas, e, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 talmudes. Disse-lhe Jesus: Enchei d'água essas talhas, enchei-nas até em cima. E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E a levaram. E logo o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala o esposo e disse: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho? Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. 2 pontos importantes aqui que eu gosto de ressaltar, e por mais que a gente queira desviar disso, mas quando você aprofunda, o vinho aqui era em teor alcoólico, tá? Se você pegar essa mesma palavra em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18, Paulo diz assim, ó, preste atenção: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, a mesma palavra que o vinho aqui, na raiz etimológica do grego, é a mesma palavra que Paulo vai usar para dizer para não nos embriagar. Então, o que nós estamos entendendo aqui numa exegese, numa hermenêutica bem simples? O vinho aqui era alcoólico, sim, tá? E você pode até pesquisar sobre isso aí, mergulhar com mais tempo e com mais calma. Mas, com toda certeza, sem medo de errar, o vinho era alcoólico. Outro ponto, olha o que o mestre Sala está dizendo aqui como se fosse um maître, que estava coordenando ali a festa. E olha o que ele diz, ó, todo mundo coloca o vinho de qualidade boa, o vinho melhor primeiro. As pessoas bebem, tipo, né, se embriagam, e depois, quando vem um vinho de qualidade inferior, já não faz tanta diferença. Entende o que ele está dizendo? Então, gostaria de pontuar isso. O vinho aqui era alcoólico, sim, tá bom? Vamos seguir, versículo 12. E depois disso, desceu para Cafarnaum, ele, a sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Jesus purifica o templo. Estava próximo à Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, e ovelhas, e pombos, e os cambiadores assentados, e tendo feito um azorrague, uma espécie de um chicote de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois, as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas, e disse aos que vendiam: Pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, aos judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazer tu isso? Jesus respondeu e disse: Derribai esse templo em 3 dias e o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, e os seus discípulos lembraram-se de que disse isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Capítulo de número 3. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, ou seja, mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ou seja, você já observa aqui que Nicodemos ele acreditava
Ele cria em Jesus, mas ele temia. Olha o que a religiosidade faz. Você vê que o texto fala no início que ele era entre os fariseus, ele fazia parte da seita dos fariseus. A palavra fariseu é separado. Ele cria em Jesus, ele acreditava, mas ele temia pela religiosidade, pelo que os outros pudessem falar, pensar ou até mesmo fazer com ele. Então ele vai ter com Jesus às escondidas, na calada da noite. Versículo de número 3. Jesus respondendo e disse: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário é vos nascer de novo. O vento sopra para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é tudo aquilo que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabe isso? Olha o que Jesus fala aqui agora. Além dele ser um fariseu, ele era um exímio conhecedor da lei, da Torá, da Taná, dos profetas maiores, dos profetas menores, dos salmos. Então ele tinha um conhecimento da letra. E aí então Jesus fala para ele que ele era mestre em Israel, mas não sabia isso. Versículo 11. Na verdade te digo, que nós dizemos e sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei coisas terrestres e não crês, como crereis vós se falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão que do céu desceu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o que ele está usando o exemplo aqui agora? Você vê, ele está instruindo Nicodemos, ele está falando com Nicodemos e ele já está apontando para a sua crucificação. Essa serpente que Moisés levantou, ela tem o nome de Neustan, porque lá durante a longa peregrinação de 40 anos no deserto, existiam muitas serpentes venenosas no deserto, e as pessoas eram picadas e algumas estavam perecendo. E aí então Deus deu uma estratégia a Moisés, ele faz e levanta a serpente, e aí todos olhavam para aquela serpente quando eram picados pelas serpentes, né, reais, e eles não morriam, eles ficavam curados. Então o que Deus está falando aqui? Apontando que Jesus também seria levantado, ou seja, seria crucificado. E ele diz o quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E olha que coisa fantástica agora. Isso mexe muito comigo. Para mim, como eu falei assim de Mateus capítulo 7, versículo 12, que é a máxima do Evangelho, lembra? Tudo aquilo que você não quer que os homens vos façam, você não faça aos homens. Tudo aquilo que você quer que seja feito para você, você faça às outras pessoas. Para mim essa é a máxima. E aqui nesse texto de 1 João, aliás, Evangelho, capítulo 3, versículo 16, para mim é a espinha dorsal do Evangelho. Por quê? Vamos ler. Você conhece, mas vamos ler. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então prova o amor de Deus para conosco. Olha o versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Verso 19. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Verso 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas pela luz. Verso 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, para mim, a espinha dorsal, ou seja, pensa aí na sua espinha, que faz você ficar em pé, que mantém a sua estrutura ereta, é esse João 3, do 16 até o 21. Porque aqui Deus fala do amor de Deus para com as nossas vidas. Amém? Capítulo 3, versículo de número 22, o outro testemunho de João Batista. Depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João também, em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João, e disse-lhe: Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, todos vão ter com ele. João respondeu e disse: Homem,
não pode receber coisa alguma, o homem não pode receber coisa alguma se do alto, se do céu não lhe for concedido. Então recebe essa palavra aí. Nada, nada, absolutamente nada para nós que cremos em Deus e temos a Bíblia Sagrada como nosso livro de fé, regras e práticas. Acreditamos que ela pode até ser fechada, considerada como um livro, mas quando abrimos ela, o autor, o divino e precioso Espírito Santo, está ao nosso lado, nos ajudando a entender, a compreender aquilo que ele quer passar para nós através da leitura, do estudo e da examinação. Entendemos que tudo o que acontece na nossa vida, tudo, absolutamente tudo, em todas as áreas, de âmbito espiritual, físico, emocional, psicológico, financeiro, conjugal, familiar, profissional, tudo vem do Senhor. Claro que existe o lado humano na história, mas estamos dizendo aqui, o homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dada do céu. Ou seja, existem as vontades de Deus, a vontade permissiva, a vontade soberana, a vontade diretiva, a vontade proibitiva. Então, tudo que vem sobre a minha vida e sobre a tua vida, nós recebemos do Senhor. E olha a lição que João vai dar aqui agora. Vós mesmos me sois testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, jaz o meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e eu diminua. Ou seja, João sabia exatamente qual era a sua função, qual era o seu papel. O precursor, aquele que vai adiante, aquele que prepara o caminho. E João fez isso com esmero, com afinco e com amor. Fato é que o próprio Jesus vai dar testemunho. Aliás, já deu. Lá em Mateus e Marcos, nós vemos lá ele falando, e o próprio Lucas, que João, ele, dos nascidos de mulher, não houve maior do que ele. E a Bíblia vai dizer de que tudo que Jesus falava, tudo que João falava acerca de Jesus, era verdade. E que todas as palavras de João verdadeiramente eram verdadeiras acerca de Cristo, do Messias. Só que aqui, os discípulos, perceba que desde aquela época já, enciumados, foram até João. Vamos conjecturar de uma maneira mais fácil para você entender. João, sabe aquele que você batizou? Sei. Rapaz, ele está batizando também. Sabe aquele que você batizou? Sei. Ele está batizando. As pessoas estão indo atrás dele agora. Olha, João, está diminuindo aqui e está aumentando lá. E aí por isso que ele fala, olha, quem tem o noivo é a noiva. Ou seja, ele é o noivo. Eu sou só o amigo do noivo. Ou seja, ele sabia exatamente qual era a sua função, qual era o seu papel e qual era a sua missão. Coisa linda, né? E ele diz assim, é necessário que ele cresça e eu diminua. Capítulo 3, versículo 30. Verso 31 agora. Aquele que vem de cima é sobre todos aqueles que vêm da terra. E da terra, quem é da terra, fala da terra. Aquele que vem do céu, fala sobre todos. Aquilo que ele viu, ouviu, disse e testifica. Ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Outra informação importante que Jesus nos dá aqui agora é que depois do Pentecostes, até aqui ainda é Velho Testamento, tá? Porque assim, lembra, o testador ainda não havia morrido, então estão ainda debaixo da lei nesse sentido. Então ele fala assim, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. Nesse período aqui, vou usar o exemplo de Sansão, que eu acredito que todo mundo conhece. Lembra, o Espírito se apoderava de Sansão, ele ia e realizava aquelas proezas, depois se retirava, ou seja, isso era dar o Espírito por medida. Depois de Sansão quebrar todas as regras do nazireu, do nazireado, cortar o cabelo, tocar animal morto, beber bebida forte, o que acontece? O Espírito se retira, ele quebra totalmente o voto. Então o Espírito era dado por medida, agora não. Quando no dia de Pentecostes, que nós vamos ler no próximo livro, que é o livro do Atos, que o Espírito vem, o que acontece? Agora o Espírito permanece. Agora o Espírito não é dado mais por medida, agora o Espírito está em nós. Traduzido, Deus conosco, Emmanuel, Deus em nós, ok? Vamos seguir. Capítulo de número 4, é o último capítulo de hoje. A mulher de Samaria. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido de Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judéia e outra vez foi para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Eu quero detalhar aqui 2 pontos. Olha que coisa fantástica. A maior revelação que eu vejo na Bíblia, como eu falei, como a espinha dorsal,
no Novo Testamento é esse texto de João 3,16 até o 21. Para quem ele falou isso? Para uma pessoa, que foi Nicodemos. Olha agora o que vai acontecer aqui em João 4. Preste atenção nisso. Ele vai se revelar como Messias para quem? Para uma pessoa. Quem era? A mulher samaritana. Redobre atenção. Versículo de número 4. Era necessário passar por Samaria. E foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Algum significado dessa cidade é falsidade, ébrios, bêbados. Olha o significado da cidade. Um deles, né? Sicar. Junto à herdade de Jacó, que tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta, quase meio-dia. O sol estava a pique. Versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse depois a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pede de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água da vida. Água viva, desculpe. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com quem tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não tenha mais sede e não tenha que vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse Jesus: mulher, crê que a hora vem, em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias que se chama Cristo, ou seja, ungido, vem, e quando ele vier, vos anunciar tudo. Versículo 26 do capítulo 4. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. Que coisa interessante. Duas grandiosíssimas revelações para uma pessoa. Primeiro para Nicodemos e agora para uma mulher samaritana. Que lição preciosa Deus nos dá com esses textos, provando e mostrando para nós que uma alma, você vê, um era doutor da lei, estava totalmente inserido num sistema religioso defasado, corrompido, corrupto, que não amava a multidão. Jesus se revela para ele de uma maneira tremenda, que era necessário nascer na água do Espírito, que Deus havia enviado ele para salvar todo mundo e não para condenar. E uma mulher que era considerada como adúltera, como impura, como imunda, como traidora, Jesus se revela: eu sou o Cristo. Perceba que do capítulo 1 até o capítulo 4, Jesus ele tinha os seus íntimos. Olha que coisa fantástica isso. Jesus não fez, não faz e jamais fará acepção de pessoas. Jesus sempre esteve no meio da multidão. O texto vai dizer, você vai acompanhando aí, onde Jesus estava, ali estava uma grande multidão, ou uma multidão. Jesus nunca fez acepção de pessoas, então ele andava com a multidão, comia com publicanos, com pecadores, dormia com os 12, mas tinha intimidade com 3. Pedro, Tiago e João, que eram mais próximos dele. E até aqui ele não se revela, pelo menos no Evangelho de João, nem para Tiago, nem para João e nem para Pedro, como Messias, mas para essa mulher que era considerada imunda, para essa mulher que era considerada uma adúltera, para essa mulher que era considerada uma impura e fugia das pessoas, e justamente por isso ela ia nesse horário buscar água no poço. Ao meio-dia, quem é que vai buscar água no poço? O exercício de você, se você já teve por essa experiência, você vai entender o que eu estou falando. Se você ficar jogando água no poço, o que vai acontecer?
O poço ele pode ser todo betumado, ele pode ter ali o tijolo, ele pode ter o bloco, ele pode ter o concreto, até um determinado ponto. Depois, onde a água é barro. Então, conforme aquele movimento de jogar o cântaro, de jogar o balde, a água vai batendo na lateral daquele poço, vai soltando, as águas se tornam rotas, ou seja, as águas se tornam barrentas. Imagine ao meio-dia, quantas pessoas já não tinham ido naquele poço? Quantas pessoas não tinham pegado água para eles, para os seus animais? Então, quando ela chegava, ela pegava aquela água barrenta, mas ela chegava nesse horário justamente para evitar em ser encontrada, em ter um encontro com outras pessoas. Mas Jesus marcou um encontro com ela, e para essa mulher que tinha todo esse contexto, todos esses obstáculos, toda essa situação negativa, Jesus se revela como sendo o Messias, o Hamashia, o ungido de Deus. Isso não é fantástico? Isso não mexe com você? Versículo 27. E nisso vieram seus discípulos. Agora chegam os discípulos, depois que ele se revela para ela. Vieram seus discípulos e maravilhavam que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles que pergunta ousou porque fala com ela, nenhum ousou questionar. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é o Cristo? Agora ela começa a anunciar. Ela começa a propagar que ela teve um encontro com Cristo, com o Messias, com o ungido. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele a ceifa e os ceifeiros. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come, porém. Ele disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes as terras que já estão brancas para a ceifa, e o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, ou seja, se alegrem, porque nisto é o verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde não vos trabalhasse. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com ele, e ficou ali mais 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E dizia a mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos visto e ouvido, e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Olha que coisa tremenda. Através daquela mulher que agora evitava as pessoas, ela tem um encontro. O que ela tinha de mais precioso? Lembra o cântaro? Falou assim: você não tem com quem pegar, o poço é fundo. Ela abandona o cântaro, vai ao encontro das pessoas que ela fugia, e ela fala: olha, eu encontrei Cristo. As pessoas acreditam nela, porque certamente as pessoas olharam para ela e viram um brilho, viram algo diferente. Ela teve um encontro com Jesus. Eles vão até Jesus, e você vê que observa que pela fala da mulher, pelo dito da mulher, eles creram. Mas agora, quando eles ouvem Jesus, eles passam a crer ainda mais. Fato é que eles pedem para Jesus permanecer, e Jesus permanece ali, e muitas almas se converteram ao Senhor Jesus. Que coisa fantástica o trabalhar de Jesus. Que sabedoria tremenda. Conseguiu ter o entendimento? Vamos concluir esse capítulo. A cura do filho de um régulo. E 2 dias depois partiu dali para Galiléia. Ou seja, ele ficou lá, né? Mas 2 dias ele se demorou em Samaria, agora ele parte para Galiléia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra senão na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez que Jesus foi para Caná da Galiléia, onde a água fizera vinho, e havia ali um régulo, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e rogou que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus disse: Se não virdes os sinais e os milagres, não crereis? Disse-lhe o régulo: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E, descendo logo, saíram ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: O seu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora achara melhor? Dissera: Ontem, às 7 horas, a febre o deixou.
Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesmo em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Essa foi a leitura de hoje. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar aquecendo o teu coração e que você continue firme e forte no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Até amanhã, querendo Deus. Paz do Senhor.